Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje da geometria espacial, pelo menos começar a introduzir a ideia de geometria espacial. E eu vou começar com essa geometria espacial falando aí para vocês de poliedro convexo e côncavo, o que vem a ser. Então primeiro é o seguinte, ó, chamamos de poliedro o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, tá? Pertencente a planos diferentes e que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum, tá ok? Então, para vocês imaginarem o que é esse poliedro, tá? Só para colocar aí na cabeça de vocês, um cubo, um dado. Veja que ele, nesse caso, né, ele é limitado por 6 planos, 6 polígonos, tá ok? O menor dos polígonos é quando eu tenho 4, tá? Que são 4 triângulos, tá ok? Que eu consigo formar o menor poliedro aí em termos de planos, tudo bem? Olha lá. Poliedro convexo possui nomes especiais de acordo com o número de faces, como por exemplo, se ele tem 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Se ele tem 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro, que é o cubo, tá ok? Heptaedro, 7 faces. Octaedro, 8 faces. E o icosaedro, 20 faces. Tem nome para todos eles aí, tá ok? Tranquilo? Olha lá. Em todo poliedro convexo é válido a relação. O que é V mais F igual a A mais 2? V é vértice, F é face e A arestas. Então, se eu olhar, que é chamada relação de Euler, tá ok? Se eu olhar aqui para um hexaedro, veja que ele tem tem 6 faces, tá vendo? Uma aqui na frente, 2, 3 do lado, 4, 5 em cima e 6 a última lá. Quanto vértice? Tem 4 vértices aqui em cima, com 4 vértices aqui embaixo, ele tem um total de 8 vértices. Como que eu acho as suas arestas? Veja bem, eu vejo aqui que ele tem 6 faces. E cada face tem 4 arestas. Então, se eu pegar 6 e multiplicar por 4, eu vou encontrar 24 arestas. Só que estas arestas, repare, elas são 2 a 2 comuns, né? Ou seja, cada uma dessas arestas ela é pertencente a uma face, ok? A 2 faces distintas. Então, se eu pegar 6 e multiplicar por 4, 24 dividido por 2, 12, eu achei o total de aresta. Tudo bem? Olha lá, esse daqui, ó. Ele possui 6 vértices aqui em cima e possui o quê? 6 vértices aqui embaixo. Logo, 6 mais 6, 12 vértices. As arestas, vamos ver quantas arestas. Olha lá, ele tem 6 arestas retangulares. Então, 6 vezes 4, 24. E tem, né, 2 hexágonos, que tem 6 cada uma, 12. Então, 24 mais 12, 36. Como elas são 2 a 2 comuns a 2 faces, eu divido por 2. 36 dividido por 2, 18. Se eu colocar lá na relação de Euler, olha lá, 12 menos 18 mais 8 é igual a 2. Ou V mais F, olha lá, V mais F, 20, é igual a 18, A mais 2. Tudo bem? Essa é a relação de Euler. Então, olha lá, diz que um poliedro é platônico se e somente se, primeiro, for convexo, segundo, em todo vértice concorrer o mesmo número de arestas, terceiro, toda face tiver o mesmo número de arestas e for válida a relação de Euler. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. Isto não é um poliedro de Platão. Por quê? Porque essas faces daqui e essa outra aqui, ela possui 6 arestas, que possui mais arestas do que essa daqui, então não é. Tá ok? Na verdade, a gente tem, né, apenas 5 sólidos que são sólidos de Platão, que é o cubo,
ele possui 6 faces, todas as faces são quadradas, tá ok? Todas as faces têm o mesmo número de arestas e ele é convexo. O tetraedro possui 4 faces triangulares, esses triângulos são todos equiláteros, tá ok? E possui todos eles o mesmo número de arestas, cada face tem 3 arestas, tudo bem? O octaedro, ele possui 8 faces, essas faces são todas triângulos equiláteros, tá ok? Tudo bem? Todos eles têm o mesmo número de arestas, tá? O icosaedro, que possui 20 faces, né? Todos triângulos também equiláteros, e o dodecaedro, que possui 12 faces pentagonais, também são pentágonos regulares, tá ok? Somente esses 5 esses 5 sólidos é que são chamados de poliedros de Platão, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem como que a gente usa ou como pode ser cobrado essa relação de Euler. Tá lá. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Então vamos lá. Se em cada vértice se encontram 5 arestas, então o total de 100 arestas, pois 20 vezes 5 é igual a 100. Se ele tem 20 vértices e em cada vértice partem 5 arestas, então ele tem 5 vezes 100, 100 arestas, que saem e chegam, né, até esse vértice, ou seja, que elas são 2 a 2 comuns. Então, se eu dividir esse 100 por 2, eu vou, na verdade, achar 50 arestas. Então, olha lá, V mais F é igual a mais 2, 20 vértices, mais F, né? Mais arestas, que eu achei que é 50, mais 2, eu chego à conclusão que as faces é igual a quem? 32, ok? Segundo problema, sabendo que um poliedro, o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas e que o número de faces é 3 unidades a menos que o vértice. Calcule o número de faces, vértice e aresta desse polígono. Então vamos lá, olha lá. Vou chamando de V vértice, a aresta, F face. Então ele está falando que V, está vendo que o número de vértices corresponde a 2/3 do número de aresta. Logo, arestas é 3/2 de vértice. Tudo bem? E que o número de faces é a quantidade de vértices menos 3 unidades, ou 3 unidades a menos. Aí, colocando na relação de Euler, eu tenho lá ó, que V mais F, A mais 2. V, quem que é o V? É V. Face, é V menos 3. E arestas, 3/2 de V mais 2. Aí, fazendo essas continhas, a gente chega que vértice é igual a 10, arestas vão ser iguais a 15, tá ok? E as faces, o número de 7. Beleza? Então, encontrei tudo do poliedro. Outro exemplo. No poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Olha lá. Ele está me falando que arestas, tá vendo? É o número de vértices mais 6 unidades, ou seja, excede o número de vértices em 6 unidades. Coloco na relação de Euler e chego que V é igual a F é igual a 8. Ok, gente? Não é complicado isso, é fácil, tá legal? É muito tranquilo isso daí, beleza? Vamos ver outro exemplo. Ó. Um poliedro convexo que tem 3 faces pentagonais e algumas faces triangulares. Qual o número de faces desse poliedro, sabendo-se que o número de aresta é o quádruplo do número de faces triangulares. Então, eu estou só tentando complicar um pouco mais, mas é o seguinte, ó. Eu vou chamar de P o número de faces pentagonais, que tem 5 arestas, pentágono. E de T, tá? A quantidade de faces triangulares, que tem 3 arestas. Então, o número de face vai ser 3 vezes P, mais X vezes a quantidade de arestas que eu coloquei. Por quê? Porque ele tem 3 faces triangulares, ok? E o número de arestas, tá vendo? É o quádruplo do número de faces triangulares, que eu estou chamando de x. Então, vamos lá. Ó, o número de aresta
Veja bem, ó. Note que em qualquer poliedro, as arestas são 2 a 2 comuns em cada face. Logo, devemos dividir por 2. Então, se eu pegar 3 vezes 5 mais x vezes triangulares, 3, e dividir por 2, isso é igual a aresta. Tá ok? Mas a arestas é o quadro da quantidade de faces triangulares. Então, 4x é igual a 15 mais 3x sobre 2, onde a gente chega que x é igual a 3. Então, se eu substituir, ele possui 3 faces pentagonais, 3 faces triangulares, totalizando um total de 6 faces. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Obtenha o número total de vértices, faces e arestas desse poliedro. E depois a soma dos ângulos internos de todas as faces. Então vamos lá. Olha lá, se ele tem 3 faces triangulares, 3 vezes 3, 9 arestas. Se ele tem uma face quadrangular, 1 vezes 4, 4. Uma face pentagonal, 1 vezes 5, 5. E 2 faces hexagonais, 2 vezes 6, 12. Somando tudo isso daqui é igual a quem? 30. Só que elas são o quê? 2 a 2 comuns. Então, 30 dividido por 2, a gente chegou à conclusão que é 15 arestas. Ah lá, total de face, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 7. Então, V mais 7 é igual a 15 mais 2. Logo, ele possui 10 vértices. Beleza? E aí, gente, olha lá. A soma dos ângulos internos de todas as faces, a gente pode fazer de duas maneiras. Primeiro, qual que é? É a soma dos ângulos internos de todas as faces. Ó, eu vou somar todas as faces triangulares, multiplicar por 3. Depois, todas as faces quadrangulares, usando a soma dos ângulos internos, que é n menos 2, quantidade de lado, vezes 180. E aí a gente chega, né, depois de somar tudo isso, em 2.880. Mas existe uma fórmula, que é essa daqui, ó. A soma dos ângulos internos de todas as faces é a quantidade de vértice menos 2 vezes 360. Tá ok? Se eu substituir aqui, como ele tem 10 faces, 10 vértices, 10 menos 2, 8. 8 vezes 360, eu vou encontrar exatamente o quê? A soma de todos os ângulos, tá, das faces internas, ok? Fico por aqui, gente. Um grande beijo para vocês